Segunda-feira, 19 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta segunda-feira da segunda semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Meu querido irmão, minha querida irmã, a cena evangélica de hoje contém duas partes, estando a segunda em função da primeira, isto é, as duas breves parábolas ou comparações do pano e do vinho novos vêm esclarecer a resposta de Jesus sobre a pergunta apresentada acerca do jejum e afirmam a novidade radical do Evangelho. A pergunta dirigida a Jesus, por que os seus discípulos não jejuam, tem um fundo polêmico. Os discípulos de João Batista jejuavam regularmente, assim como os fariseus. Pelo contrário, os discípulos de Jesus não o faziam. Reflete-se no texto a prática mitigada do jejum na igreja primitiva. Para o judaísmo oficial, o jejum era a prática fundamental de religião, ao ponto de os judeus piedosos, como eram os fariseus, jejuarem até 2 vezes por semana, a fim de acelerar a chegada do Messias e do reino de Deus. Por seu lado, as comunidades apostólicas pareciam desvalorizar o jejum, que não é mencionado em nenhum dos sumários do livro dos Atos dos Apóstolos, referentes à vida na comunidade, embora se mencione em outras passagens, não muitas. Por que é que os cristãos não seguiam as normas judaicas do jejum? A resposta é dada por Jesus no Evangelho de hoje. Não podem jejuar os amigos do noivo enquanto o noivo está com eles. Não se costuma jejuar nas festas de casamento. E Jesus é o noivo das bodas de Deus com o seu novo povo e com a nova humanidade dos tempos messiânicos, inaugurados pelo reino de Deus na pessoa de Cristo. Na sua resposta, Jesus prossegue com a imagem veterotestamentária dos esponsais de Deus com Israel. Quando lhes faltar o noivo, alusão à morte de Jesus, então os seus amigos jejuarão, isto é, sofrerão perseguição e dificuldades, tristeza e desolação. Estabelecido o princípio, enquanto o noivo está com eles, os seus amigos não podem jejuar, Jesus esclarece-o com 2 parábolas, tão curtas em palavras como longas em alcance e aplicações. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque a peça nova repuxa a roupa e deixa um rasgão maior ainda. Igualmente, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho rebenta os odres e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. No que respeita à salvação do homem por Deus, as 2 parábolas, pano e vinho novos, sublinham a incompatibilidade da nova situação religiosa criada pela vinda de Jesus com as velhas instituições mosaicas, representadas aqui no jejum dos fariseus e dos discípulos de João. Tomando como ponto de partida a questão do jejum, a mensagem transmitida por Jesus é o novo que se inaugura na sua pessoa, doutrina e conduta. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, pelo cálice do vinho novo, que sela a tua aliança conosco pelo sangue de Cristo. Ele entregou-se nas mãos dos verdugos para que do seu sangue derramado nascesse um novo povo, como da uva prensada nasce o vinho da festa. Que esse vinho novo do teu Espírito, fermento do reino, faça arrebentar nossos odres envelhecidos, para que possamos assimilar a novidade do Evangelho. Concede-nos, Senhor, movermos-nos com a fiel liberdade
que dão o amor e a amizade contigo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.